Bom, nós sempre que temos uma pesquisa, além de dar os dados, eu acho que é interessante para nós, tal, para formarmos nossa opinião, ouvir um comentário a respeito dela. A pesquisa Atlas Intel foi publicada e ela aparece com o seguinte resultado. O candidato Boulos aparece com 28,3% das intenções de voto. Está na liderança nessa pesquisa aqui. Mas está com mais de 7 pontos de vantagem com os outros dois colocados, o segundo e o terceiro, que é o Nunes e o Marçal. Os dois estão empatados em 20,9% de acordo com a pesquisa. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Quem está aqui conosco, gentilmente, é o cientista político Rafael Cortes. Rafael, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Eu que agradeço, Heródoto, aproveitando, desejo um bom dia a todos os ouvintes. Igualmente. Rafael, está muito instável ainda, a população já se decidiu, uma pesquisa está apontando uma coisa, outros apontam outra. Qual é a sua avaliação? Tem uma incerteza quanto à composição do segundo turno, seguramente, né? A gente tem 3 candidatos muito próximos dentro da margem de erro. A pesquisa mais recente da Atlas, nesse sentido, destoa um pouco, traz um cenário um pouco diferente, né, em relação ao que a gente tinha em outros institutos, com o Boulos na liderança, uma liderança um pouco mais ampla, mas dada a divergência entre eles e uma relativa proximidade, eu imagino que a gente chegue à reta final da campanha ainda sem saber quem de fato irá compor um segundo turno na eleição em São Paulo. E mais do que isso, né, ontem teve mais um debate televisivo, as campanhas geram ainda bastante material, então a rejeição e a imagem dos candidatos podem aí sofrer mudanças importantes nessa reta final da campanha, o que contribui para essa incerteza que as pesquisas estão captando. Rafael, na sua avaliação, a campanha obrigatória no rádio e na televisão tem tido alguma importância na decisão dos votos dos eleitores dessa cidade? Seguramente, Heródoto, haja vista a trajetória de crescimento da candidatura Nunes, né, do prefeito Ricardo Nunes, detém maior tempo de televisão e há uma coincidência temporal entre o aumento da sua intenção de voto e o início da propaganda eleitoral no rádio e na TV. Naquele momento, por exemplo, algumas pessoas discutiram, inclusive, a possibilidade de uma desidratação da campanha à reeleição, porque naquele momento havia um forte crescimento de um candidato, Pablo Marçal, que não tem todo esse aparelho, né, de horário eleitoral, uma legenda forte. Naquele momento mostrava crescimento, mas certamente uma vez que entrou o horário eleitoral, quando bem utilizado, ele consegue render muita imagem para o eleitorado, que vai circular via as redes sociais, e aí ajudando a reverter o quadro. E hoje a gente tem esse cenário de a maioria dos institutos, por exemplo, coloca o prefeito Ricardo Nunes no segundo turno. Então, me parece que sim, ainda é um ativo importante. Essas candidaturas que emergem muito rápido também têm um capital político muito volátil, então podem ter uma tendência de declínio, porque no fundo é fruto de uma exposição, às vezes decorrente de própria agenda negativa, dá uma exposição para o candidato, aumenta a intenção de voto, mas não necessariamente isso vai se sustentar. Em resumo, Heródoto, São Paulo e outros municípios estão mostrando que é sim válido ainda horário eleitoral, tempo de TV, aliança, enfim, isso tudo pode fazer diferença numa campanha. Rafael, quando foi dado o larga, se esperava que atrás dos políticos houvesse um embate entre Lula de um lado e o Bolsonaro do outro. Isso se mantém, se desfez ao longo da campanha. Qual é a sua avaliação? Isso ainda se mantém, embora com um sinal diferente, né? Com um recheio diferente de como a gente está interpretando polarização, como é que São Paulo está retratando questões mais nacionais. Eu acho que a ligação de São Paulo, Heródoto, com questões mais amplas da política nacional, está servindo de laboratório de qual vai ser o perfil de uma candidatura de direita que vai enfrentar possivelmente o projeto de reeleição do presidente Lula em 2026.
Isso porque, a despeito dessa polarização, é uma polarização sem um candidato que tenha direito a participar das eleições, como é o caso do ex-presidente Bolsonaro. Mas ele ainda é um líder importante do ponto de vista da população, então não é desprezível. Então, dado esse vácuo, né, que a gente tem quanto ao candidato, né, não contra um grupo político, ou seja, tem espaço para uma direita crescer, para uma direita ser forte, mesmo sem o Bolsonaro. A questão é quem é que vai emergir, vai dar lugar a vaga, entre aspas, do ex-presidente, já que ele não pode concorrer das urnas. Você tem versões do que a mídia tem chamado de bolsonarismo moderado, por exemplo, na figura do governador de São Paulo, Tarcísio, e outros governadores, e você tem ainda a possibilidade de emergir nomes com esse estilo de fazer política, como o Pablo Marçal está traduzindo aqui em São Paulo. Então tem uma disputa aí no campo que, na minha leitura, vai ajudar a gente a entender o perfil dessas candidaturas, não só agora, mas em 2026, e aí, naturalmente, desdobramentos por todo o processo eleitoral. Rafael Cortes, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Eu que agradeço, Heródoto, é um prazer falar com você e com todos os seus ouvintes. Eu sigo à disposição. Um bom dia a todos. Muito obrigado. Rafael Cortes, cientista político, conversando um pouco conosco para que a gente possa gradativamente e ouvindo várias avaliações, várias análises e várias pesquisas para você formar a sua própria opinião e escolher no grupo, né, aquele que você julga que seja o melhor candidato ou candidata a prefeito de São Paulo. Não esquece de pegar candidato para vereador. Até agora, 70% ainda não tem candidato a vereador. Vereador ganha líquido, os 18 pau, aqui na Câmara Municipal. Nomeia 30 assessores. Tem automóvel, tem combustível, tem motorista particular, né? Então é bom a gente ficar de olho nisso.